Olá, meus amigos do Adventismo Vivo! Sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina. Estamos estudando sobre o Evangelho de João e chegamos já à semana de número 4, cujo título é A Cidade de Sicar. O nosso tema de estudo é o diálogo, a conversa entre Jesus e a mulher samaritana junto ao poço de Jacó. O texto bíblico que a lição nos indica é João capítulo 4, do verso 1 ao verso 42. E é desse texto que nós vamos nos ocupar agora. Porém, antes de iniciarmos a nossa leitura comentada, como sempre fazemos, eu chamo a sua atenção para o tema dos samaritanos. A lição desta semana vai tratar da conversa de Jesus com a mulher samaritana e, portanto, é sempre oportuno falar quem eram os samaritanos, como surgiram os samaritanos, qual é o motivo da divergência entre eles e os judeus. E nós já respondemos detalhadamente todas essas perguntas na lição 6 do trimestre passado. Então, terceiro trimestre de 2024, lição 6, nós falamos detalhadamente sobre esse tema. Quem são os samaritanos, como, quando eles surgiram, qual é o motivo das divergências entre eles e os judeus. Tudo isso está detalhadamente explicado lá na lição de número 6 do trimestre passado, que foi a lição que tratou da parábola do bom samaritano. Hoje nós vamos fazer um rápido resumo, uma visão geral dos samaritanos. Veja essa imagem que aparece na tela. Essa imagem mostra o início da monarquia em Israel. O primeiro rei de Israel foi Saul e ele foi sucedido por Davi, que foi sucedido por seu filho Salomão, que foi sucedido por seu filho Roboão. Porém, nos dias de Roboão, o reino foi rasgado, o reino foi dividido em dois. Roboão ficou no Reino do Sul, com capital em Jerusalém, e no Reino do Norte reinou Jeroboão, Reino do Norte, que tinha capital em Samaria. Do lado esquerdo da tela nós temos um mapa que representa isso. Veja a parte azul. Ela representa o Reino do Norte, também chamado de Reino de Israel, com sua capital em Samaria. E a parte mais abaixo, em cor mostarda, representa o Reino do Sul, com capital em Jerusalém. Esses reinos passaram a ter lideranças independentes, a enfrentar inimigos próprios e a terem seu próprio histórico político. Tanto é que no ano 722 a.C. aconteceu a destruição de Samaria, capital do Reino do Norte, pelo Império Assírio. E uma das técnicas de dominação da Síria era misturar entre si os povos conquistados. Então, parte dos habitantes de Samaria, parte dos habitantes do Reino do Norte foi deportada, levada para os domínios do Império Assírio, e outros povos conquistados foram deportados para Samaria, para o Reino do Norte. Então, os habitantes de Samaria, os samaritanos, passaram a ser um povo misturado. E essa mistura levou também a certa confusão religiosa. Aspectos da religião do povo pagão que passou a morar naquela região por determinação da Síria, aspectos da religião pagã deles foi absorvida pelo povo do Reino do Norte. Então, a religião deles passou também a ser misturada, misturando elementos da religião do Antigo Testamento com elementos do paganismo. Vamos voltar para o gráfico agora. Por sua vez, o Reino do Sul foi destruído no ano 586 a.C. por Babilônia, comandada por Nabucodonosor. E essa história nós conhecemos, tem a ver com Daniel e seus amigos cativos na Babilônia. Quando os judeus retornaram do cativeiro babilônico com o objetivo de reconstruir Jerusalém e também com o objetivo de construir o templo em Jerusalém, os samaritanos se ofereceram para ajudá-los, para ajudar na reconstrução do templo. Afinal de contas, havia uma base religiosa comum, tanto judeus quanto samaritanos
professam a religião ensinada no Pentateuco. Os samaritanos não acreditavam ou não confiavam ou não davam crédito à mensagem dos demais profetas, mas acreditavam e desejavam pôr em prática o Pentateuco, os ensinos contidos no livro de Moisés. Mas qual foi a resposta dos judeus a esse pedido? Eles disseram: não, nós edificaremos o templo do Senhor por nossa própria conta, nós não queremos interferência externa, porque nós fomos para o cativeiro exatamente porque nós não obedecemos devidamente a Deus. E agora, se nós permitirmos que sejamos influenciados e sejamos misturados com vocês, samaritanos, que já são misturados com elementos do paganismo, é bem possível que o favor de Deus seja retirado de nós, é bem possível que os nossos inimigos prevaleçam contra nós. Então, essa edificação do templo nós faremos sozinhos. E os samaritanos se ofendem, ficam ressentidos com essa resposta e alugam conselheiros, alugam advogados para obstruírem, para frustrarem os planos dos judeus perante os governantes da Pérsia. Então, essa é a origem dos samaritanos e essa é a razão da inimizade entre judeus e samaritanos. Os samaritanos queriam edificar o templo junto com os judeus negaram esse pedido e os samaritanos contrataram conselheiros para falarem ao imperador contra os interesses dos judeus. Os séculos se passaram, mas essa inimizade continuou. Agora que nós já entendemos isso, vamos partir para a leitura de João capítulo 4, a partir do verso 1. Eu já estou com a minha Bíblia aberta aqui, mas nós vamos projetar também a passagem aí na tela. A minha Bíblia diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, Jesus deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Vamos entender isso aqui. Na semana passada, estudamos o capítulo 3 de João. E o capítulo 3 de João, ele possui 4 sessões. Porém, nós só estudamos a primeira sessão, que dizia respeito à conversa entre Jesus e Nicodemos. Mas se nós formos aqui para a terceira sessão, que começa no verso 22, em João 3:22, nós vemos que Jesus estava envolvido numa obra de batismo. Eu vou ler o texto. João 3:22 diz assim: depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Como Jesus batizava, essa questão criou agitação entre os discípulos de João Batista. Tanto é que no verso 26, os discípulos de João Batista vão com ele e dizem o seguinte, João 3:26, e foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Então nós percebemos aqui, nas palavras desse discípulo de João Batista, que havia algo como um sentimento de inveja, de rivalidade, como se os discípulos de João Batista pensassem assim: o nosso mestre João Batista não pode ser superado por outro mestre, por esse outro mestre Jesus, mas as multidões estão saindo ao encontro de Jesus. Vamos então falar com João Batista para que ele melhore a nossa campanha de marketing e assim ele continue tendo mais adeptos, mais ouvintes da sua pregação. Mas qual é a resposta de João Batista a isso? João 3:30, João Batista diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Então João Batista diz: a minha obra é justamente essa, preparar o caminho para Jesus. Então, é esse o pano de fundo que faz a ligação entre o capítulo 3 da semana passada e o capítulo 4 dessa semana. Existe um certo sentimento de rivalidade, de inveja entre os discípulos de João para com esse novo mestre Jesus. E de alguma forma, os fariseus usam isso para enfraquecer
os dois mestres, tanto João Batista quanto Jesus. E Jesus, ciente dessa situação, ciente da rivalidade que alguns discípulos de João manifestavam, cientes de que os fariseus usavam isso para enfraquecer a pregação do reino de Deus, Jesus então vai para outra região. Jesus retorna para a Galileia. São os primeiros 3 versos do capítulo 4 que nós acabamos de ler. E nessa viagem, o verso 4 nos dá a seguinte informação: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Por que era necessário? Nós podemos pensar em pelo menos 2 razões. A primeira razão é que, atravessando a província de Samaria, o caminho ficaria mais curto, mas essa não era a prática comum. Os judeus contornavam Samaria exatamente para não passar no meio de uma terra considerada terra de inimigos, terra de pessoas hostis. Então Jesus pensa assim, ora, se eu vou fazer essa viagem, eu vou tomar o caminho mais curto, vou passar por Samaria. Mas também existe uma segunda possibilidade. O texto diz que era necessário a Jesus atravessar a província de Samaria, muito provavelmente porque ele queria atingir exatamente aquela mulher junto ao poço. E por meio daquela mulher, muitos dos samaritanos, muitos da vila de Sicar seriam convertidos. Então, por esses motivos, era necessário que Jesus passasse exatamente naquela região que era evitada pelos judeus. Verso 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Veja, aqui nós estamos falando de uma mulher samaritana e aqui estamos falando de uma cidade samaritana. Mas nós não estamos falando de Samaria. Por quê? Os samaritanos aqui são considerados os moradores da província de Samaria, que era uma divisão geográfica, uma divisão política criada pelo Império Romano, que era mais vasta do que a cidade de Samaria em si, a antiga capital do Reino do Norte. Então, a cidade é samaritana, a mulher é samaritana, mas a cidade não é Samaria, a cidade é Sicar, e a mulher não mora em Samaria, a mulher mora em Sicar. Verso 6. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Qual é a hora sexta? É por volta do meio-dia, no horário mais quente. E nessa viagem que Jesus fez, ele teria andado pelo menos 25 quilômetros. Então, imagine o que é andar uma longa distância, havia fome, havia sede, estava quente, e Jesus fica com sede e vai junto ao poço. Verso 7. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. E aqui o contexto já fica muito interessante. Por que Jesus fala a essa mulher, dá-me de beber? Porque ele usa essa abordagem. Jesus já transformou água em vinho. Jesus já passou por um jejum de 40 dias no deserto. Jesus poderia resolver os próprios problemas, mas por que ele usa essa abordagem de pedir um favor para aquela mulher? E eu gosto do texto do livro Desejado de Todas as Nações que explica isso. Esse texto é citado aqui na lição, na parte de sexta-feira. É o primeiro parágrafo de sexta-feira e eu vou ler. Diz assim: o ódio existente entre judeus e samaritanos impediam a mulher de prestar um favor a Jesus. O Salvador, porém, buscava a chave para aquele coração. E com o tato nascido do amor divino, em vez de lhe oferecer um favor, ele o pediu. Quem estava na posição de conceder, de dar uma bênção, de oferecer um favor? É óbvio que era Jesus. O que Jesus tinha a oferecer àquela mulher era infinitamente maior do que a mulher poderia oferecer a Jesus. Mas porque Jesus aborda aquela mulher pedindo um favor, o texto continua. O oferecimento de uma gentileza poderia ter sido rejeitado. No entanto, confiança gera confiança. Jesus primeiro demonstra confiança pedindo água para ela e assim Jesus também desperta na mulher o sentimento de confiança nele. O Rei do Céu chegou a essa alma desprezada pedindo um serviço de suas mãos.
É por isso que Jesus chega pedindo um favor, chega pedindo um copo d'água. Existe um outro elemento que nós podemos destacar aqui quando Jesus fala: dá-me de beber. Jesus está querendo dizer o seguinte: eu não ligo para as convenções sociais que dizem que nós não podemos conversar. Eu rejeito o costume do meu povo que me diz que eu devo odiar você. Eu não vou agir segundo o politicamente correto, quando o politicamente correto é contrário ao princípio do amor. Então, essa abordagem de Jesus é muito rica, nós podemos extrair muitas informações daqui. Jesus manifesta confiança para ganhar confiança e por esse gesto, Jesus mostra também que não se sujeita às convenções sociais. O Evangelho está acima dos preconceitos, dos costumes e daquilo que está estabelecido na sociedade. Verso 9 agora. Como a mulher responde? Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E João coloca aqui a informação entre parênteses, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Essa aqui é uma informação de João para os seus leitores não judeus, para os seus leitores gentios que não sabiam as peculiaridades dos povos daquela região. Note aqui que no verso 9 a mulher se mostra surpresa. Ué, um homem judeu veio me abordar aqui? Isso não é típico, isso não é esperado, isso é motivo de surpresa. Por que, Jesus, você está conversando comigo? E Jesus responde o seguinte no verso 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água da vida. Esse verso é muito rico. O primeiro comentário que nós vamos fazer dele é o seguinte: perceba que Jesus tem um método de conversar. E eu gosto de chamar esse método de método da sinceridade radical ou método da honestidade radical. Nós já vimos isso quando falamos de Nicodemos na semana passada. Nicodemos chega para Jesus com palavras elogiosas, com uma saudação elaborada, e Jesus, em vez de responder a essa saudação, ele manifesta sinceridade radical e toca na ferida de Nicodemos dizendo: é necessário nascer para que você tenha entrada no reino dos céus. E aqui Jesus novamente usa esse método da sinceridade radical e ele não tenta responder exatamente a pergunta que a mulher fez. Ele não fala o que o outro quer ouvir. Jesus fala o que precisa ser dito. E então ele responde para a mulher: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede água, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água. Veja essa primeira frase de Jesus: se conheceras o dom de Deus. O que Jesus está falando para a mulher é o seguinte: o que deveria causar admiração e surpresa em você não é um fato de um homem judeu lhe dirigir a palavra, é o fato de o dom de Deus estar diante de você. O dom de Deus, aquele que desceu do céu, aquele que é o Filho de Deus, aquele que é o Criador das fontes das águas, aquele que tem poder de dizer às águas: aquietem-se e acalmem, aquele que tem poder para andar sobre as águas, o Criador de todas as águas, é que está te pedindo um copo d'água. É isso que deveria deixar você, mulher samaritana, surpresa. Não o fato de eu ser um homem judeu lhe dirigindo a palavra. É por isso que Jesus fala o seguinte: se conheceras o dom de Deus, se você soubesse quem eu sou o oferecimento de Deus à humanidade, se você tivesse noção disso, isso sim a deixaria surpresa. E eu gosto muito da paráfrase que o livro Desejado de Todas as Nações faz desse verso 10. Eu tenho aqui anotado e quero compartilhar com você. Está registrado no livro Desejado de Todas as Nações, página 121, no seguinte parágrafo. O verso 10 é parafraseado assim: tu te admiras de que pedisse mesmo um tão pequenino favor como um pouco de água do poço aos nossos pés. Houvesse tu me pedido a mim, e eu te haveria dado de beber da água da vida eterna. Porque eu gosto tanto dessa paráfrase, porque
Aqui nós temos um resumo de toda a religião. Como assim? Jesus pede apenas um pequeno favor, apenas um copo d'água, mas ele tem tudo a oferecer, ele tem a eternidade para oferecer. Ele oferece aquilo que nem mesmo nos nossos sonhos mais ambiciosos nós somos capazes de sonhar. E essa é também a religião verdadeira. Deus nos pede um pouco de abnegação na nossa curta vida de 70, 80 ou 90 anos e, em compensação, ele nos dá toda a eternidade. Já Satanás age de maneira exatamente oposta. Ele oferece algo muito pequeno, oferece o fruto proibido, mas em troca ele pede tudo. Ele oferece um pequeno fruto, mas tira o paraíso. Jesus age diferente. Jesus pede um copo de água, mas oferece a vida eterna. Portanto, é muito melhor fazer parte do partido de Jesus. Ele pede muito pouco de nós, mas em compensação oferece tudo. É por isso que essa pequena fala de Jesus no verso 10 é um resumo de toda a religião verdadeira. Jesus pede um pouco de nós, mas ele tem tudo para nos oferecer. Que bonito, não é mesmo? Como o Evangelho de João é belo, é poético, é literário, é intertextual, é um deleite para a nossa alma. E como a mulher reage? Verso 11, respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Ela não entendeu o que Jesus falou. Ela achava que Jesus estava contrastando a água do poço à água viva. Por quê? No vocábulo grego, água viva, que é o que Jesus oferece, dá uma ideia de água fresca, água corrente, uma água que está manando. E essa água viva, essa água fresca, essa água corrente estaria em contraste com a água do poço, que é uma água parada. Então, a princípio, a mulher acha que Jesus está falando de coisas materiais, acha que Jesus está falando de água literal também, mas de um tipo, uma qualidade de água superior à qualidade de água que era tirada do poço. E aproveitando esse ponto aqui, nós precisamos nos atentar a um recurso linguístico, a um recurso literário que Jesus usa frequentemente. Jesus frequentemente transita entre o que é literal e o que é simbólico, entre o que é material e o que é espiritual. Jesus aqui está usando água, que tem um sentido literal e tem um sentido material, para falar de forma figurada, para falar de uma realidade espiritual. E isso vai acontecer repetidas vezes aqui na continuação do capítulo, que é também uma das características que Jesus também usou com Nicodemos. Jesus falou de nascer de novo, num sentido espiritual, e Nicodemos usou essa expressão para falar de um nascimento literal. A mulher aqui também entendeu que Jesus falava de uma água literal. E aqui no verso 12, ela vai confrontar Jesus num certo tom de ironia, num certo tom de deboche, e ela diz assim, verso 12, És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Porque o que está nas palavras dela é o seguinte, será que você é um homem judeu aí? Você pode prover uma água melhor do que a que o nosso patriarca proveu? E aqui nós podemos fazer novamente uma relação entre a história de Nicodemos e a história da mulher samaritana no capítulo 4. Nicodemos acreditava que receberia o favor de Deus por ser filho de Abraão. A sua segurança espiritual estava na sua hereditariedade abraâmica. E aqui no capítulo 4, a mulher samaritana coloca a sua segurança, a sua estabilidade no fato de ser descendente de Jacó e poder usufruir do poço de Jacó. Mas igualmente, nos dois casos, Nicodemos e a mulher samaritana, Jesus mostra que as realidades materiais, elas não são suficientes para preencher os vazios da alma, para nos recomendar diante de Deus. É por isso que nos dois casos Jesus está chamando a atenção para a necessidade de algo melhor, para a necessidade de algo superior.
Tanto Nicodemos quanto a mulher samaritana buscavam segurança nas obras, nos feitos dos seus antepassados. Verso 13, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus aqui novamente transita do que é literal para a linguagem simbólica, para a linguagem figurada. Aqui no verso 14, o que é essa água de que Jesus está falando? O que é essa água viva que mina no interior? A água significa o preenchimento das necessidades do coração humano. Veja, você não precisa ser um grande filósofo, um grande antropólogo para reconhecer uma verdade básica. E essa verdade básica é a seguinte: todos nós queremos ser felizes e todas as nossas ações, elas ilustram a maneira com que nós achamos que vamos encontrar a felicidade. Então, as pessoas vão para as festas, para os restaurantes caros, sofisticados, as pessoas gastam seu dinheiro em passeios, gastam seu dinheiro com drogas, com bebidas, com diversas coisas. Por quê? Elas acham que isso as levará no caminho da felicidade. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: apenas eu posso saciar essa sede, esse desejo por felicidade, esse desejo por a sensação de bem-estar. Apenas eu posso dar sentido à vida, apenas eu posso preencher as necessidades do coração. Esse é o significado da palavra água que Jesus transformou em linguagem figurada, que Jesus transformou em símbolo. E após Jesus falar isso, quem beber dessa água que eu posso dar nunca mais terá sede, e do seu interior, ele terá no seu interior uma fonte a jorrar para a vida eterna. Após Jesus falar isso, a mulher entende que Jesus não está falando da água literal do poço, Jesus está falando de uma outra realidade. Tanto é que agora no verso 15, ela muda o tom da conversa. Veja aqui no verso 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água. Por que eu digo que ela mudou o tom da conversa? Porque lá no início, no verso 9, a linguagem dela é uma linguagem muito informal e até mesmo seca. Ela diz assim: como sendo tu judeu? E aqui ela muda. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para beber. Aqui já é um tratamento respeitoso, aqui já é um tratamento de consideração. Ela percebeu que Jesus estava falando de coisas mais profundas, de que Jesus não estava falando de água literal. Não sabemos exatamente o que ela entendeu, mas houve uma modificação na sua compreensão. E essa modificação, ela é expressa na alteração da linguagem, no tipo de tratamento diferenciado com que ela se dirige a Jesus. Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui para buscá-la. E aqui nós já temos um coração receptivo, aberto para a mensagem que Jesus tem para entregar, aberto para o dom de Deus. Mas Jesus conhece a natureza humana, Jesus sabe como o ser humano funciona. E antes que Jesus entregue a mensagem que ele tem para entregar, ele precisa induzir a mulher a olhar para a sua própria vida e a ter o senso da sua própria indignidade. E com o senso da sua própria indignidade, juntamente com o senso da justiça de Deus, aí sim ela estará preparada para receber a Jesus como Messias e como Salvador. E como Jesus leva a mulher a olhar para si mesma e examinar a sua própria indignidade e a justiça de Deus, Jesus faz um outro pedido para ela. Quando ela pede para receber água viva, Jesus diz assim no verso 16: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. E de fato, ela respondeu verdadeiramente. Quem tem marido é quem passou pelo casamento. E aquela mulher estava com um homem com quem ela não era casada. E por isso Jesus a provoca nesse assunto, para que o seu pecado venha à tona e ela possa se arrepender dele.
Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Quão surpresa agora a mulher deve ter ficado. Aquilo que ela buscava esconder, o passado do qual ela não queria se lembrar mais, e o próprio senso de erro que ela mantinha por ter um relacionamento ilícito, tudo agora foi trazido à tona. E ela percebeu que estava na presença de alguém que podia ler o seu coração, de alguém que podia ver o seu passado, de alguém para quem ela não podia esconder nada. E qual é a reação dela quando foi assaltada por esse senso de estar na presença de alguém sobrenatural? Verso 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Você é profeta porque você tem uma revelação sobrenatural, você conhece meu passado, mesmo sem nunca ter me visto, você sabe de coisas secretas e ocultas da minha vida. Porém, ela tenta evitar esse assunto. Ela não quer ficar no assunto desconfortável. Ela não quer que o seu pecado seja trazido à tona. Ela não quer relembrar dos seus erros. Então, o que ela faz? Coloca uma discussão teológica para se eximir, para fugir daquele assunto. Verso 20. Se Jesus é profeta, se Jesus tem conhecimento, então ela chama Jesus para uma discussão teológica. Verso 20. Nossos pais adoravam neste monte. Qual monte? Monte Gerizim. O poço estava no pé do Monte Gerizim. Neste Monte Gerizim, os samaritanos haviam construído um templo, um tabernáculo, um lugar de adoração que rivalizava com o templo de Jerusalém. E eles acreditavam que ali era o local correto de adoração. Então existia polêmica. Onde é o lugar para adorar? Em Jerusalém ou no Monte Gerizim? Verso 20, nossos pais adoravam neste monte, vós quem? Vós, judeus. Entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A concepção religiosa daquela mulher estava rebaixada. Para ela, o que era muito importante eram as formas exteriores, eram as cerimônias, as formalidades, o local onde se deveria adorar a Deus. A preocupação dela não era com a pureza da sua própria vida, porque se fosse, ela não estaria com um homem que não era seu marido. A preocupação dela era com a religião exterior, uma religião formal. E, novamente, aqui nós temos um ponto de conexão com a história de Nicodemos. O problema de Nicodemos era a justiça própria. Criar uma lista de coisas corretas a fazer e rebaixar a religião a essa lista. Mas o que Jesus vem falar para essa mulher é: a religião verdadeira é uma realidade viva, não o cumprimento de cerimônias exteriores. Não importa onde se deve adorar, se é em Jerusalém ou se é em outra cidade, em outro monte, em outro local, isso é apenas a casca exterior. O que importa, na verdade, é adorar a Deus em espírito, ou seja, com sinceridade, com um coração contrito, com um coração aberto para receber a orientação divina e bem disposto a colocar essa orientação divina em prática, custe o que custar. Ao mesmo tempo, Jesus também não diminui o peso de uma religião misturada, de uma religião meio mosaica e meio pagã, como era o caso dos samaritanos. Tanto é que Jesus diz assim, verso 22, vós adorais o que não conheceis. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Porque Jesus diz que eles adoravam o que não
conheciam, porque eles mantinham uma religião misturada, eles não seguiam todos os oráculos de Deus. E porque os judeus adoram o que conhecem? Porque aos judeus foram revelados os oráculos de Deus, aos judeus foram enviados os profetas, a revelação de Deus. E Jesus termina o verso 22 dizendo: porque a salvação vem dos judeus. O que significa que a salvação vem dos judeus? Significa que o Messias, o libertador, o Salvador, nasceria entre os judeus. E esse verso explica o comentário que a mulher vai fazer no verso 25. Vamos pular para lá? João capítulo 4, verso 25, a mulher diz assim: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Essa fala da mulher, ela está ecoando uma outra passagem bíblica. Qual passagem é essa? Nós vamos lá para o livro de Deuteronômio, capítulo 18, para ler qual foi a orientação de Moisés ao povo logo antes de entrarem na terra prometida. Deuteronômio capítulo 18, verso 15, Moisés diz assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. E no verso 18, Moisés repete a ideia dizendo o seguinte: suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, note a conexão textual que existe entre isso aqui que nós acabamos de ler e a fala da mulher aqui em João capítulo 4, verso 25. Ela diz assim: quando ele vier o Messias, nos anunciará todas as coisas. E Deuteronômio 18, verso 18, diz que esse novo profeta que surgiria no meio do povo de Israel, Deus colocaria na sua boca as palavras e ele falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, falará tudo o que lhe ordenar, Deuteronômio 18, e agora João 4, 26, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. A mulher samaritana está fazendo referência exatamente a essa profecia de Moisés de que surgiria um novo profeta, e essa mulher mostra que o seu entendimento é que esse novo profeta seria exatamente o Messias. Então ela diz assim: ora, você, homem judeu, o Senhor está falando que chegará um tempo em que não importa o monte, mas sim adorar a Deus em espírito e em verdade? Sim, eu também acredito nisso. Quando o Messias vier, ele vai nos explicar todas as coisas. E agora veja o que Jesus fala no verso 26. E aqui é muito surpreendente, imagino que a mulher ao ouvir isso ficou muito surpreendida e até mesmo arrepiada. No verso 26 Jesus diz: disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. A mulher diz: o Messias vai vir e vai nos explicar as coisas. E Jesus diz: eu sou o Messias, esse de que você está falando, esse que você está esperando sou eu que falo contigo. E como ela não deve ter ficado com os olhos arregalados, a lição nos faz um comentário aqui muito interessante, muito apropriado sobre esse verso. Isso está registrado aqui na parte de terça-feira. Ela diz assim, a lição: Jesus estava fazendo uma conexão direta com o nome que Deus usou no Antigo Testamento. E a lição nos indica ler o texto de Êxodo capítulo 3, verso 14. Vamos fazer isso? Êxodo capítulo 3, verso 14. Nós estamos aqui no contexto da história de Moisés, e Moisés libertando o povo. E Moisés fala assim: o Senhor me deu uma missão difícil, porque qual credibilidade eu tenho perante Faraó para libertar o povo? Quando me perguntarem quem está me enviando, o que eu vou falar? Êxodo 3, verso 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Então, o que a lição destaca é que a linguagem, a fraseologia de Jesus é a mesma fraseologia usada aqui para Deus se manifestar no Antigo Testamento. Qual é o nome de Deus? Eu sou. E o que Jesus fala para a mulher quando ela diz que o Messias viria? Jesus fala: eu sou.
Jesus não está apenas dizendo eu sou o Messias, mas Jesus está dizendo eu sou a manifestação daquele que foi o guia de Israel, que foi o orientador de Moisés no Antigo Testamento. Eu sou eu que falo contigo. Que surpreendente, que arrepiante não deve ter sido esse momento. Verso 27. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Os discípulos se surpreendem porque não era de bom tom que um homem falasse com uma mulher, sobretudo com uma mulher samaritana. Era uma quebra de etiqueta, era um erro na prática social. Mas Jesus, como já falamos, ele ignora isso. Verso 28. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse, tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Veja, sem querer ser profano aqui e comparar as coisas santas com as coisas profanas, mas essa cena aqui se parece muito com uma cena cinematográfica. No momento de maior êxtase, no ápice, a cena é interrompida. Jesus diz, eu sou o Messias esperado, eu que falo contigo. E essa revelação grandiosa é interrompida pela chegada dos discípulos. Ao mesmo tempo, a mulher sai correndo de cena porque ela está exultante, ela está emocionada e ela precisa contar isso para os outros. Que o estado emocional daquela mulher estava assim, agitado, estava tomado de forte emoção. Nós podemos ver isso porque o verso 28 diz que ela deixou o seu cântaro. Veja, ela já tinha feito o trabalho de ir até o poço na hora mais quente do dia carregando. Agora ela voltaria à cidade sem o cântaro. Por quê? Porque ela queria ir rápido, ela queria ir correndo e para isso o cântaro tinha que ficar lá. Ela não poderia carregar aquele peso. Ela estava tomada de forte emoção, ela estava exultante e precisava contar essa notícia para os outros. E quando ela diz, eu vi um homem profeta e esse homem sabe do meu passado mesmo sem nunca ter me visto. Ele falou todas as coisas da minha vida, coisas que eu pretendia ocultar. Esse homem tem um poder sobrenatural. Ela conta isso para a vila de Sicar, e muitos saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Enquanto a mulher ia correndo para a vila e os homens chegavam, Jesus conversa com os discípulos. Verso 31. Nesse ínterim, ou seja, nesse intervalo, os discípulos lhe rogavam dizendo, Mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Novamente aqui Jesus transita do literal para o figurado, do que é material para o que é espiritual. Os discípulos falavam de comida física, literal, comer pão. Jesus falava de uma realidade espiritual. Mas os discípulos não entenderam, assim como a mulher não entendeu de primeira, assim como Nicodemos se fez de desentendido também. Verso 33. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Verso 34. Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que isso quer dizer? Por que Jesus usa essa linguagem? Porque após caminhar muito tempo, mais de 25 quilômetros, certamente eles estavam com fome, precisando repor as energias, precisando de sustento. A comida é o que dá energia, é o que dá vigor, é o que gera ânimo. E Jesus está falando, existe algo que me fortalece, que me dá mais energia, que me dá mais vigor, que me reacende a ação. Existe algo que promove esse efeito muito mais do que comer pão. E esse algo é fazer a vontade do meu Pai, é anunciar o Evangelho, é proclamar o reino da graça, esse poder maravilhoso que opera no coração humano e pode transformar a vida de pecadores, como é o caso dessa mulher. Estar envolvido nessa obra e ver a transformação do coração, a transformação das pessoas, é isso que me anima, é isso que me revigora, é isso que me sustenta.
Isso é melhor do que comida, isso é superior a qualquer alimento que vocês tenham trazido para mim. Verso 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Novamente, Jesus transita entre linguagem literal e simbólica. Jesus não estava falando das plantações de trigo, de cevada. A plantação de que Jesus estava falando era a plantação da semente do Evangelho. A colheita poderia demorar 4 meses, a colheita das plantas naturais, mas a planta espiritual que Jesus havia plantado naquela mulher e que nos próximos momentos ele plantaria nos demais habitantes daquela vila de Sicar, aquela planta cresceria tão rapidamente, a planta espiritual, que logo eles seriam ceifados para o reino da graça de Cristo. Verso 36. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E destarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Qual é essa distinção que Jesus faz entre semeador e ceifeiro? O que Jesus está querendo dizer é que a obra de uma pessoa vir para o reino de Deus, muitas vezes ela acontece em 2 etapas. No primeiro momento, a pessoa tomou o conhecimento da palavra de Deus pela pregação, por um estudo bíblico, por um folheto, por uma literatura. Mas entre esse momento e o momento em que a pessoa decidiu se batizar, o momento em que a pessoa decidiu se juntar à igreja, o momento em que a pessoa decidiu mudar de vida, pode ser que exista um intervalo do tempo. Da mesma forma que existe um intervalo de tempo entre colocar a semente na terra e colher o fruto, colher o produto da plantação. Isso ilustra toda a história da redenção. Se nós pensarmos aqui no contexto imediato, Jesus, nas suas interações, ele está colhendo, ele está ceifando o que foi semeado por João Batista, o que foi semeado pelos profetas que antecederam. Da mesma forma, quando Jesus diz assim para os discípulos no verso 38, eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, Jesus está antecipando o que ocorreria no Pentecostes. Os discípulos ceifariam, ou seja, batizariam, trariam para a igreja, trariam para o reino da graça milhares de pessoas que receberam inicialmente a semente da verdade pela pregação de Jesus, pela pregação de João Batista. Os discípulos ceifariam aquilo que eles não plantaram. Esse é o sentido das palavras de Jesus. Vamos agora para o final da história, verso 39. Enquanto Jesus falava esse assunto da semeadura e da ceifa com os discípulos, o verso 39 diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Veja que interessante. Aqui há muitos comentários que nós podemos fazer. O primeiro comentário é a diferença que existia entre os judeus e os samaritanos no que diz respeito a receber a Jesus como um profeta, como um enviado de Deus. Quando Jesus estava na Judéia e fazia uma obra, eles diziam assim: que sinal nos fazes para que creiamos em ti? Jesus, faça um sinal para nós. Você é apenas um obscuro galileu e quer purificar o templo? Faça um sinal, um milagre para provar que você tem legitimidade, para provar que você tem autoridade. Essa era a posição dos líderes judaicos. Mas qual foi a postura? Aqui é uma postura tão contrastante dos samaritanos. Eles não pediram milagre, eles apenas ouviram o testemunho. Venham ver o homem que disse tudo quanto eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Eles foram tocados por essa palavra e foram conversar com Jesus. E o texto diz assim, verso 40, vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Enquanto os habitantes da Judéia queriam expulsar Jesus, queriam contestar Jesus, os samaritanos, que não tinham a religião verdadeira, diziam assim: vem Jesus, fique conosco.
Isso aqui é uma advertência para nós adventistas, que recebemos as revelações especiais de Deus, mas corremos o risco de ter o coração endurecido e duvidar das revelações que nos foram enviadas, ao passo que outros, que não receberam o mesmo dom que nós recebemos, o mesmo esclarecimento, podem estar sendo muito mais receptivos à pouca verdade bíblica que conhecem. Eles estudam e implementam na sua vida, mesmo que a luz seja pequena, ao passo que nós adventistas, que temos tanta luz, luz sobre reforma de saúde, reforma do vestuário, evangelismo, organização e administração da família, podemos estar com o coração endurecido, rejeitando a luz abundante que nos foi dada. O outro comentário que nós lemos aqui é: a mulher se deparou com Jesus e logo saiu para anunciar aos outros. É desse episódio aqui que é retirada aquela frase tão conhecida entre os adventistas: todo aquele que nasce no reino de Deus nasce como missionário. Por quê? Essa mulher acabou de conhecer Jesus e foi anunciar aos outros o que Jesus tinha feito. E o testemunho dela foi extremamente convincente, porque ela falou da sua experiência espiritual. Isso aqui nos faz pensar na nossa estratégia de evangelismo. Você quer alcançar as pessoas? Sim, eu tenho certeza. Então, faça como essa mulher fez. Conte a sua experiência religiosa para as outras pessoas. Você pode dizer, por exemplo, eu vivia angustiado, eu carregava um fardo, eu me sentia culpado pelos meus erros, mas em Jesus eu achei alguém que me perdoa. E a pessoa vai ser tocada por essas palavras, porque essa é a experiência de cada um de nós. Todos nós temos um passado obscuro, todos nós temos coisas que queremos ocultar dos outros, mas quando nós nos deparamos com alguém que conhece as coisas ocultas e secretas a nosso respeito e mesmo assim está disposto a nos aceitar, e nós compartilhamos isso com outras pessoas, a conexão é imediata. Agora, se você não tem uma experiência vívida com Jesus, você não pode usar esse método, porque você não pode falar sobre alguém com quem você não tem relacionamento, sobre alguém que você não experimentou, não experienciou na relação espiritual. Então, se você quer atingir aos outros, primeiro, mantenha uma relação íntima com Jesus. Deixe que Ele transforme a sua vida, para que você possa falar para os outros: eu era assim, conheci Jesus, Ele supriu essa necessidade, Ele me ajudou dessa forma e por isso eu venho anunciar para você também, Ele pode te ajudar. Esse tipo de abordagem é muito forte, esse tipo de abordagem constrange o coração e leva as pessoas a Jesus na exata posição, a posição de um Salvador, de alguém que pode atender e suprir as necessidades da alma. Vamos avançar aqui para o final agora. Verso 41. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. A singela declaração daquela mulher, o seu simples testemunho: venham ver um homem que tem dito tudo quanto eu tenho feito, fez com que muitos daquela vila se convertessem, porque a sua experiência com Jesus foi compartilhada e agora os homens, ao passarem 2 dias com Jesus, disseram: nós cremos em Jesus, não é mais pelas suas palavras, mas porque nós viemos, conversamos com Ele e experimentamos, e sentimos, e temos evidência de que Ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Esse Jesus, aceito como Salvador do mundo, esse Jesus que é água viva, que sacia todo tipo de sede e desejo do coração, Ele se apresenta a você como o desejado de todas as nações, como aquele que é mais excelente entre todos, para que você não precise buscar a satisfação em qualquer outro ponto, em qualquer outro lugar. Você tem diante de si a decisão dos judeus de duvidar, de recear, de pedir um milagre a mais, de pedir uma prova a mais, ou o exemplo desses samaritanos, um exemplo de ter o coração aberto e bem disposto a seguir Jesus. Meu desejo é que você
haja como os samaritanos. Se entregue totalmente. Se há alguma coisa na sua vida que está impedindo que você tenha esse relacionamento com Jesus, é hora de abandonar, é hora de mudar de vida, é hora de ir até Ele com uma fé infantil e dizer: Jesus, aqui estou, dá-me da água viva, apresente-se a mim como Salvador, como o irmão mais velho capaz de me ajudar na minha jornada. E se você fizer isso, Ele imediatamente entrará no seu coração, tomará posse da sua vida e te levará a um novo estágio de existência. E você sentirá que fontes vivas estão fluindo dentro de você. A alegria será uma constante na sua vida, mesmo enfrentando os problemas e as provações da vida, porque agora você terá um novo sentido, um rumo, você viverá em prol do Mestre e da implantação do seu reino aqui na terra. Este é o meu propósito, que seja também o seu. Deus abençoe sua vida e nos vemos na semana que vem em nosso próximo estudo. Até lá!